Senhoras e senhores, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias, Entrevista, tem a alegria de receber, para bater um belo de um papo, o nosso querido Padre Abel, pároco da paróquia São Judas Tadeu, em União da Vitória, desde dezembro de 2001, ano de criação da paróquia, e que no dia 4 de julho de 2021 completou 51 anos de vida sacerdotal, evangelizando em nome de Jesus. Meu querido professor Padre Abel, tem que encher a boca, sim, professor Padre Abel. Quanta honra! E seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, Aloísio. Boa tarde, prezados ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Que honra grande me é dada também poder estar aqui com vocês, dirigir a minha palavra e saudar toda essa comunidade aqui de Porto União e União da Vitória. Meu caro Pai Abel, a finalidade aqui é homenagear os pais, através do senhor. Vamos conversar sobre um ser espetacular chamado Pai. E pela primeira vez no meu programa, de forma diferente, através de perguntas, teremos a participação do público e que o considera um verdadeiro pai. Eu nunca usei o público para questionar o meu entrevistado. Então, hoje é uma experiência ímpar e eu acho que estou com a pessoa certa, que sempre está preparado, no sentido de dizer uma palavra de orientação, uma palavra de amor, de conforto, enfim, de dizer, Deus realmente acolhe você como filho. Então, meu caro Padre Abel, nós teremos a participação de algumas cidades, como a capital catarinense, Florianópolis, Itajaí, Santa Catarina, aqui Porto União da Vitória e também da capital paranaense, Curitiba. São pessoas que realmente consideram o senhor como um verdadeiro pai. Mas antes de eu fazer o questionamento deles, está anotado aqui na agenda, eu quero perguntar algo para o senhor. Como é ultrapassar meio século, ou então essa data tão bonita, de 4 de julho de 2021, aonde o senhor completou 51 anos de evangelização? E como é evangelizar diante de uma pandemia? Por gentileza. O viver vai trazendo para nós, professor Aloísio, vai trazendo para nós desafios. No dia a dia a gente vai enfrentando desafios aí de toda a natureza. E o importante é a gente não fugir dos propósitos que um dia nós assumimos, os objetivos que colocamos na nossa vida, as conquistas que nós pretendemos realizar e estamos lutando para que isso aconteça. Então, a evangelização continuou nesse tempo de pandemia, continua, vai continuar, não sabemos o que mais que vamos ter pela frente. É claro que é necessário que aconteçam algumas adaptações. Precisamos, então, nos adaptar às circunstâncias próprias do momento. A nossa caminhada de igreja, e, enfim, todas as atividades tiveram que passar por um momento nunca sofrido como foi este. As escolas, as empresas e as igrejas, enfim, todas as atividades passaram por adaptações, uma necessidade imperiosa. Em termos de trabalho religioso, a evangelização
dá para dizer que não foi diferente. As pessoas não podiam frequentar os templos, então eram convidadas a acompanhar as celebrações, o processo de evangelização pela mídia, pelos meios sociais aí que temos hoje à disposição de toda a coletividade. É claro que muitos sentiam a falta de estarem juntos, daquela comunidade reunida, uns vendo outros entusiasmados na sua fé, no ardor, até missionário, muitos querendo ver que o outro estava encorajado naquela caminhada para eles também se encorajarem. Não podiam ver, mas ninguém abandonou a sua prática religiosa. A gente pode observar que não houve um abandono, houve uma adaptação. Então a pandemia foi um desafio, e está sendo ainda, porque ela não está eliminada, né? E foi esse desafio, uma adaptação, e é claro que para muitos direcionamentos depois da nossa sociedade, ela vai deixar uma marca e quem sabe até uma mudança profunda. Então houve também a nível de trabalho espiritual, religioso das igrejas, essa necessidade de a gente se adaptar para este meio. E o senhor se sente realizado, porque eu acompanhei alguns depoimentos do senhor em relação à beleza da vida sacerdotal. Quando eu li um pouco do histórico, do despertar através de um franciscano, né, eu fiquei emocionado, porque o senhor realmente assumiu ser um evangelizador, ser um representante do Todo-Poderoso aqui na Terra. E assim fez. E a beleza de evangelizar, o senhor desfrutou do meio espetacular, que é o meio de uma escola, do fundamental, do médio, e o que mais chama a atenção, onde eu tive o prazer de ter belas aulas de filosofia no ensino superior. O senhor soube muito bem entender o que Deus lhe colocou na sua frente para transformar. Parabéns. Obrigado. Que longos anos, que o Todo-Poderoso lhe conceda mais anos aqui junto à paróquia, e aquelas pessoas que têm uma admiração pelo seu trabalho, pelo seu ser. Meu caro Padre Abel, nós vamos aqui para a capital catarinense, Florianópolis, e lá tem uma pessoa muito especial que viveu muitos anos aqui, e o nome dela é Faiana Porto Orbachuk. E o questionamento da nossa querida Faiana é o seguinte: Padre em latim significa pai. O cristão tem o pai do céu, que é Deus, e o pai da terra, que lhe dá o sobrenome e muito mais. Entre os dois está o padre. Aí ela pergunta assim: querido irmãozinho Padre Abel, olha só o carinho dela, como você se percebe nesse contexto de pai em sua paróquia e região? Por gentileza. Meus cumprimentos cordiais à querida colega de escola, também professora Faena, e de trabalhos apostólicos, trabalhos de evangelização, que ela, aqui em União da Vitória, em Porto União, assumiu assim com tanto amor, dando um exemplo fabuloso de uma pessoa leiga, mas consciente da sua vocação cristã, que não é apenas viver para si, mas viver também para poder ajudar os outros a conhecerem, a assumirem uma amizade bonita com o Cristo Senhor. Então, meus cumprimentos aí à prezada colega, amiga Faena. Pois então, o que é esta caminhada de pai? Estamos próximos aí do Dia dos Pais, é isso, né? Não, hoje é dia 4 de agosto, domingo, dia 8. É o seu dia, o meu dia. Então,
A gente lembra, a Faina faz uma colocação dizendo que a palavra pai, no português, padre também, uma palavra já na língua portuguesa, vem do latim pater. Pater, no latim, é pai. Aí a oração do Pai Nosso, em latim, Pater Noster, Pai Nosso. No português, então, ficou pai. Mas também a palavra padre, que é derivada do pater, que tem o mesmo significado. O pai ficou mais aplicada, o termo pai ficou mais aplicado para a paternidade biológica, a paternidade, então, familiar. E padre ficou aplicado mais esse termo para a paternidade espiritual. É interessante que no espanhol o padre é também pai e padre, nos dois sentidos, né? Pois então, o pai biológico tem aquela obrigação, eu digo aquele dever, mas sobretudo aquela graça que recebeu de Deus, de orientar, de dar a vida, de orientar, de encaminhar, de fazer a sua prole, os seus filhos serem pessoas realizadas, não apenas para o tempo, mas também para a eternidade. Esse é o pai biológico. O pai espiritual, ele cuida ou ajuda, não é o único responsável, mas é um cooperador do pai biológico, no sentido de fazer com que os filhos desses pais biológicos, que são também filhos da igreja, que são filhos de Deus, fazer com que eles assumam a sua vocação cristã, assumam a vida como Deus os criou e como quer que eles sejam realmente pessoas que se realizem seguindo o caminho da bondade, o caminho da verdade, o caminho do amor. O pai espiritual, o padre, ajuda os pais. Então, como ele se prepara de uma forma mais específica para isso, ele está orientando as famílias exatamente nesse aspecto. Vamos fazer da nossa família um ambiente de santidade, um ambiente de respeito, de amor, de doação, um ambiente agradável, alegre, feliz, porque ali está presente Deus, está presente o amor de pai, de mãe, de filho, de irmãos. O pai espiritual ajuda nessa caminhada toda, orienta e, sobretudo, pede a Deus que tudo isso aconteça, então, nos lares. Muito bem. Padre Abel, mais uma, Florianópolis, a capital catarinense, e parte de Paulo Urbachuk a pergunta. Vivemos uma época em que muitas crianças carecem de um lar, aconchego e amor. Como você, Padre Abel, orienta um pai adotivo a relacionar-se com seu filho do coração, procurando minimizar ou neutralizar os desafios emocionais e psicológicos que podem vir a surgir? Oi, Paulo, há quanto tempo a gente não se vê, né? Saudades aí, grande amigo, uma pessoa aí que foi também especial aqui na nossa caminhada de evangelização aqui na região, não digo União da Vitória e Porto União, digo mais na região toda. Um abraço, Paulo. Então, a pergunta está voltada para uma realidade que não é tão rara, é até frequente. A questão das famílias que têm os filhos adotivos, ou melhor, ou os pais, ou o pai adotivo, ou a família que adota os filhos. É um processo assim que exige também muita atenção, muito cuidado. Sobretudo, eu acho que tem que ser colocado ali nesse campo a doação, o amor. O pai que não é o pai biológico, é o pai que lida porque quer amar, se prontificou para amar, para aceitar aquele filho que ele não gerou, mas que no seu coração ele assumiu. É o meu filho.
dá a vida por aquele filho. E a gente sabe que isso é verdade, né, Luiz? A gente sabe que isso é verdade. Então, não vamos fazer distinção entre pai biológico e pai por adoção. É pai. Simplesmente é pai. E faz o que pode, o que deve e como pode, sempre contando. Também vamos olhar ali nessa dimensão com a ajuda de Deus. Porque quem diz eu quero cuidar dessa pessoa como um filho meu, como uma filha minha, é alguém que está tendo um coração bondoso, criando, digamos assim, o coração de Deus que ama a todos. Muito bem, Padre Abel. Agora vamos para a cidade de Itajaí, Santa Catarina. E o questionamento vem da Lúcia e do seu esposo Carlos Guérios, mais conhecido como Carlinhos aqui na cidade. Eles perguntam o seguinte: Padre Abel, não é uma pergunta, é mais uma solicitação que estou entendendo aqui. Pedimos ao Senhor uma palavra amiga às mães que perderam os pais de seus filhos pequenos para o Covid-19. E elas têm uma batalha muito dura para enfrentar sozinhas. É verdade. E isto não está apenas com uma presença marcante na nossa sociedade, no nosso país, mas no mundo inteiro. Não é fácil, neste momento, a gente ver crianças, adolescentes ou jovens se debruçando aí sobre um cadáver de um pai que às vezes nem podem realmente prestar a sua homenagem, porque já é aquele processo todo de súbito sepultamento. Não é fácil isto, marca profundamente. E o que dizer? Nós temos que ser fortes nessa hora, entendendo que a vida pode trazer essas dores, essas feridas que ficam por um tempo abertas no coração, na nossa alma, mas que nós não podemos ficar presos a este fato pelo resto da vida. Temos que entender que foi um fato que aconteceu, que passou, e que nós temos que assumir a caminhada, porque Deus espera que a gente viva aí a nossa vocação, o chamado que Ele fez para nós, para vivermos aqui no tempo, cada um conforme o projeto, o plano de Deus. Então a dor existe. De Deus é que vem o consolo. As pessoas têm que se apoiar muito nessa hora na espiritualidade. Precisam olhar muito, Aloísio. Precisam olhar muito, vocês lá, amigos lá de Itajaí. Precisam olhar muito para o Cristo que estava ali também consolando as pessoas. A mãe que perde o filho, temos o relato no Evangelho. O pai que vê a filha morrendo também. A irmã que chora diante de Jesus porque o irmão tinha morrido. E Jesus sempre dizendo, não chore, não chore. Levem com coragem este pedaço de cruz que fica mais pesado nesse momento, mas que aos poucos ele vai se tornando mais leve, porque vai dando também a esperança de um dia vocês entenderem que tudo o que aconteceu não foi para castigar a pessoa. Tudo o que aconteceu foi porque era não um plano de Deus, mas uma contingência humana na qual Deus também estava presente e dizendo, eu estou com vocês, assumam essa dor. Muito bem, Padre Abel. Agora vamos aqui para Porto União da Vitória. Uma pessoa que trabalhou anos junto ao Exército Brasileiro, se aposentou e optou em ficar aqui, morando em Porto União da Vitória. E ele tem esse perfil também de pai. Ele é pai biológico, mas ele também é pai de tantos pelas ações altruístas e é um abnegado. Trata-se do meu amigo, coronel, engenheiro, Glaucio Érico de Almeida Silva. E ele diz o seguinte aqui, Padre Abel. Padre Abel, o senhor como representante da Santa Igreja Católica e pai espiritual
de um elevado número de pessoas. Certamente tem verbalizado palavras de conforto, aceitação, respeito, compreensão e de amor nas suas homilias. O Senhor tem verificado, nesse período pandêmico, um aumento de desequilíbrios emocionais, como síndromes, transtornos, ansiedade ou depressão, causados pelo medo de ser infectado pelo Covid-19 e ou receio das consequências socioeconômicas, como perda de emprego, redução salarial e outros. Por gentileza. Também o meu abraço cordial, prezado militar, de quem a gente tem um respeito, a quem a gente tem um respeito muito grande. Meu abraço cordial. Então, como é que podemos responder essa questão? Depressão, ansiedade, medo, sofrimento. Essas coisas não são próprias, não vieram agora com a pandemia, já estavam acontecendo antes. Tantas mudanças na nossa sociedade, no nosso mundo. Uma caminhada assim muito rápida, as transformações muito violentas e as pessoas nem sempre estão preparadas para deixarem aquilo que tem já na sua formação, que tem como critério de vida, e assumir novas posturas ou ter que ir se adaptando continuamente. Aquilo pode dar até uma insegurança. E já tem acontecido isto, agora, claro, com maior incidência, com maior peso, por causa aqui da pandemia. Mas não é uma questão exclusiva da pandemia. O desemprego, a insegurança pública, o medo dos crimes que estão acontecendo, todas essas ações delituosas que estão aí, isso já é uma coisa anterior à pandemia e deixa as pessoas angustiadas, temerosas. Tudo isso já é algo que vem acontecendo, mas não há dúvida que agora a pandemia veio recrudescer todo esse panorama aqui. É uma verdade. Muito bem. Padre Abel, questionamento da capital paranaense, Curitiba. Você vai lembrar desse garoto, Reginaldo Vituc. Ele fala assim: Padre Abel, o senhor ainda gosta de pescar no Rio Iguaçu e refletir durante a pescaria? Você deve ter contado muitas histórias de peixes para ele, mas tudo bem. Lembro como se fosse hoje. Me chamava sempre bom menino. Me abastecia com selos internacionais, em especial da Polônia. Na rua, com a maior naturalidade, parava a bicicleta e acompanhava o Padre Abel, aqui me coloca o pai Padre Abel, em longas caminhadas. A relação com o Padre Abel era fácil e próxima, assim como deveria ser de um pai com o filho. Mas ele foi além. Ele foi um pai professor. E foi assim que eu conheci o pai Padre Abel, um professor que explicava que nossa vida deve ser de equilíbrio, como o universo. Cada planeta, cada estrela tem seu lugar em perfeito equilíbrio. E com a voz pacificadora e harmônica, nos explicava os verdadeiros valores da vida. Assim como os pais fazem. Este foi e é o Padre Abel que se conhece. Como é ser pai professor? Está aí o questionamento do Reginaldo. Pois olha, Reginaldo,
Quando a Aloísio mencionou seu nome, me veio à memória a sua fisionomia. Fisionomia de adolescente, fisionomia de jovem, que a gente conheceu e que me causava sempre assim uma impressão muito agradável. Você, de uma certa forma, Reginaldo, representava o ideal da juventude. Era bonito ver no teu semblante esses traços assim promissores de uma juventude que estava aí olhando para o futuro e dizendo: vou contribuir para que este país seja melhor. E é claro, nós nos encontramos depois, eu acho que em pescaria poucas vezes, mas abandonei há muito tempo, já não tenho mais condições de ficar em pé à beira de um rio ali. Então, a gente também teve assim uma convivência bonita de escola e, claro, o aluno gera uma empatia no professor, o professor gera uma empatia no aluno. Quando um quer ensinar e o outro quer aprender, existe esta proximidade, esta atração, e tudo isso favorece a quem está ensinando e a quem está aprendendo. Eu tenho que agradecer, então, ao Reginaldo por essas palavras bonitas que ele dirigiu a mim e dizer: o teu coração continua sendo um coração muito bondoso e bonito, cheio de Deus, cheio de paz. Continue assim a vida inteira. Padre Abel, infelizmente nós temos que encerrar, já estamos no horário, mas infelizmente nós temos que encerrar, já estamos no horário, mas em nome dos participantes e de toda a equipe da CBN Vale do Iguaçu, agradecemos sua amável e agradável presença nesta tarde e solicito que faça uma mensagem com uma bênção especial para todos os pais. Pois olha, posso dizer que a honra foi minha e agradeço muito ao professor Aloísio por me dar essa oportunidade de estar com toda essa gente querida e amiga aqui da região, aqueles que enviaram os questionamentos, talvez esperavam uma resposta mais ampla, mais profunda, mas o tempo também não permite que a gente se alongue muito. E desejo a todos um feliz Dia dos Pais, principalmente aos pais, desejo às famílias muita alegria e peço que realmente Deus abençoe a todos. É a graça, a presença de Deus na nossa vida que nos faz pessoas mais tranquilas, mais confiantes, mais realizadoras, mais felizes. Deus os abençoe sempre. Amém. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez ao nosso querido pai, Padre Abel. CBN Entrevista retorna na quarta-feira que vem, dia 11 de agosto, às 14h30, com um novo convidado. Até lá!